O Canadá pode em breve ter que enfrentar uma questão que achava que já tinha desaparecido em grande parte. Será que uma de suas províncias realmente pode sair? Em Alberta, uma campanha separatista ganhou força suficiente para levar a questão às urnas. Ainda este ano, os eleitores serão questionados se a província deve permanecer no Canadá ou iniciar o processo legal para uma votação vinculativa sobre a independência. Para muitos, a questão é profundamente partidária. Partidos conservadores governam Alberta quase continuamente desde 1971, enquanto governos liberais em nível federal geralmente apoiam regras ambientais mais rígidas e limites mais severos ao desenvolvimento de combustíveis fósseis. Para o pessoal em Ottawa, essas políticas são necessárias para reduzir as emissões, mas para os habitantes de Alberta, elas parecem uma tentativa de enfraquecer a indústria que paga as contas da província. E assim, os separatistas acreditam que Alberta seria mais rica e mais poderosa sozinha. No entanto, a independência seria muito mais complicada do que simplesmente sair do Canadá e ficar com o petróleo. Antes de tudo, Alberta não tem saída para o mar. Seus oleodutos atravessam território canadense, e sua economia depende de acordos comerciais negociados por Ottawa. Enquanto isso, as nações indígenas possuem direitos garantidos por tratados, que a província não pode simplesmente ignorar. Mas o maior risco pode estar além disso. Mesmo que o referendo fracasse e Alberta continue fazendo parte do Canadá, a mudança na política federal pode dar novo fôlego a movimentos separatistas em outras regiões, especialmente no já calejado Quebec. Um país que quase se dividiu uma vez nunca esquece exatamente onde passa a linha de fratura. O movimento separatista de Alberta não é novo. Por décadas, muitos habitantes de Alberta argumentaram que a província envia dinheiro demais para Ottawa e recebe pouca influência política em troca. Grande parte dessa frustração vem da energia. Veja, Alberta está no centro da indústria de petróleo e gás do Canadá. A produção de energia sustenta empregos e grande parte da economia provincial. Regras federais que afetam oleodutos, emissões de carbono ou exportações de petróleo, portanto, têm um impacto direto nas finanças de Alberta. E isso repetidamente colocou Alberta em desacordo com os governos liberais em Ottawa. O conflito se intensificou especialmente sob Justin Trudeau, que foi primeiro-ministro de 2015 até 2025. O governo dele introduziu medidas climáticas e políticas energéticas que eram profundamente impopulares em Alberta. Essas disputas sobre oleodutos e autoridade federal reforçaram a ideia de que os interesses de Alberta estavam sendo ignorados. Então, em 2022, o governo provincial aprovou a Lei de Soberania de Alberta, que forneceu a Alberta uma estrutura legal para contestar medidas federais que considerasse inconstitucionais. A lei ficou longe de propor a separação, mas refletiu a crescente determinação de Alberta em resistir à autoridade federal. E foi nesse clima político que o moderno movimento popular pela independência começou a tomar forma. De modo geral, o apoio à separação costuma aumentar quando o Partido Liberal controla o governo federal. Ele aumentou durante as disputas do final da década de 2010 e início da década de 2020, e voltou a subir após a eleição federal de abril de 2025. Essa eleição recente resultou em um retorno inesperado dos liberais sob a liderança de Mark Carney. No entanto, enquanto muitos habitantes de Alberta presumiam que Mark Carney continuaria a política de Trudeau, o novo primeiro-ministro, na verdade, moveu-se para o centro político e trabalhou para reparar as relações com a premier de Alberta, Danielle Smith. Em novembro de 2025, por exemplo, Ottawa e Alberta assinaram um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação e apoiar o setor de energia da província. Essa reconciliação aliviou parte da pressão separatista, mas uma reviravolta ainda maior veio dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump zombou repetidamente da soberania canadense e impôs tarifas sobre produtos canadenses. Mas a retórica teve efeito contrário e, na verdade, fortaleceu a unidade canadense. Até mesmo alguns habitantes de Alberta que apoiavam a separação ficaram menos dispostos a enfraquecer o Canadá em um momento em que o país enfrentava um vizinho cada vez mais hostil.
Então, a liderança e o movimento separatista se envolveram em outra polêmica. No final de 2025 e início de 2026, representantes do Alberta Prosperity Project, que é o grupo que lidera a campanha separatista, se reuniram com membros da administração Trump. Eles teriam discutido como uma Alberta independente poderia beneficiar os Estados Unidos e como Washington poderia ajudar a causa separatista. Quando a notícia veio à tona, imediatamente surgiram suspeitas de que o movimento queria que Alberta se tornasse parte dos Estados Unidos. Os líderes separatistas negaram a alegação, insistindo que queriam que Alberta se tornasse independente e não que se juntasse aos Estados Unidos. Mas o dano já estava feito. Muitos habitantes de Alberta desconfiam de Ottawa, mas também ficam cautelosos com a interferência de Washington na política canadense. Por isso, a reunião provocou uma reação negativa, até mesmo entre alguns apoiadores da independência. Essas oscilações no apoio ajudam a explicar por que o movimento separatista nunca cresceu além de uma minoria comprometida. A maioria das pesquisas contemporâneas coloca o apoio à independência entre 25% e 33%, mas nunca chegou perto de manter uma maioria. E assim, embora os separatistas tenham apoio suficiente para forçar a questão na agenda política, eles ainda não têm apoio suficiente para vencer. Acompanhar todos esses acontecimentos pode ser difícil. No Caspian Report, usamos nosso próprio algoritmo para acompanhar eventos ao redor do mundo e medir como cada situação evolui, comparando os novos acontecimentos entre si. Esse mesmo recurso agora está incorporado ao Delta Sweep. Falarei mais sobre isso depois. 19 de outubro é o momento decisivo de Alberta. A pergunta 10 na cédula vai perguntar se a província deve continuar fazendo parte do Canadá ou iniciar o processo legal necessário para realizar um referendo vinculante sobre a separação. A redação é importante. Os habitantes de Alberta não estão sendo convidados a aprovar a independência imediatamente. Eles estão sendo questionados se o governo deve começar a se preparar para uma segunda votação juridicamente vinculante em algum momento no futuro. Para acrescentar contexto, as províncias canadenses podem organizar seus próprios referendos. Em 2025, o governo de Smith reduziu o número de assinaturas exigidas para uma petição popular, tornando mais fácil para as campanhas se qualificarem. Mas mesmo que o voto separatista vença e o parlamento aceite os resultados, Alberta teria então que iniciar um processo muito mais longo para se separar. Antes de tudo, Alberta teria que negociar com Ottawa e as outras províncias sobre os termos de sua saída. Essas negociações abrangeriam praticamente todas as áreas de governança, incluindo fronteiras, dívidas, cidadania, pensões, propriedades federais, recursos naturais, comércio e tributação. Além disso, a independência também exigiria uma emenda à Constituição do Canadá, o que poderia levar muitos anos a mais. Nem preciso dizer que o caminho para a independência é complicado, mas mesmo que Alberta nunca deixe o Canadá, a própria tentativa deixará uma marca. É por isso que Ottawa está agora fazendo o possível para evitar que o apoio à independência cresça. Estão sendo feitos esforços para reparar as relações com Alberta e levar mais a sério as demandas energéticas da província. O exemplo mais claro é um novo oleoduto proposto de Alberta até a costa da Colômbia Britânica. Ele transportaria cerca de 1 milhão de barris por dia para mercados internacionais, seguindo em grande parte o corredor já existente da Trans Mountain. O primeiro-ministro Mark Carney encaminhou o projeto para o escritório de grandes projetos, aproximando um passo mais da concretização. Até o momento desta redação, a proposta ainda está em estágio inicial, mas seu avanço contínuo representa um marco importante. Já não é mais apenas um projeto de Alberta em busca de investidores privados. Agora, conta com o envolvimento direto dos governos federal e provincial. Ironicamente, a ameaça de separação pode ter ajudado Alberta a conquistar justamente as concessões que enfraqueceram o argumento pela independência. O argumento econômico pela independência parece simples. Os separatistas dizem que Alberta manteria mais de sua arrecadação de impostos, escaparia das regras ambientais federais e teria controle total sobre sua indústria de petróleo e gás. No entanto, se o Brexit provou alguma coisa, é que sair de uma união econômica nunca é tão simples assim. Sair do Canadá traria uma série totalmente nova de custos. O primeiro problema seria a incerteza.
o processo de secessão poderia durar anos. Durante esse período, as empresas não saberiam quais impostos teriam que pagar, quais regras comerciais se aplicariam ou qual governo as regulamentaria. Como resultado, alguns investimentos seriam adiados, enquanto outros poderiam ser transferidos para outro lugar. Alberta também precisaria criar instituições que atualmente são mantidas pelo governo canadense. Agências federais, programas sociais e serviços administrativos teriam que ser substituídos por novos órgãos provinciais. Fazer isso exigiria financiamento substancial, trabalhadores e anos de preparação. O comércio também se tornaria mais complicado. A Alberta atualmente se beneficia do acordo Estados Unidos-México-Canadá porque faz parte do Canadá. Mas uma Alberta independente não permaneceria automaticamente dentro desse acordo. Provavelmente, teria que negociar um novo acordo de acesso com o Canadá, os Estados Unidos e o México juntos, o que novamente poderia levar anos. Ainda assim, talvez a maior fraqueza de Alberta seja a geografia. A província pode ter enormes reservas de petróleo e gás, mas não tem litoral. Sua energia chega ao exterior por meio de oleodutos que atravessam outras províncias canadenses ou se conectam aos Estados Unidos. Uma Alberta independente precisaria renegociar o acesso a essas rotas. Quase de forma contraintuitiva, a província se tornaria imediatamente dependente da cooperação com o mesmo governo canadense que ela acabou de deixar. Ottawa e as outras províncias poderiam exigir taxas, condições ou concessões políticas em troca do acesso aos oleodutos. Então, embora a independência desse Alberta o controle formal sobre seus recursos, não daria à província uma nova rota para o mar. Outro grande obstáculo para Alberta seriam os tratados indígenas. Líderes das Primeiras Nações poderiam argumentar que seus tratados foram assinados com a coroa e com o Canadá, não com uma Alberta independente. Como resultado, algumas comunidades indígenas poderiam se recusar a aderir ao novo país, enquanto outras poderiam exigir controle sobre suas terras ou negociações separadas sobre seu status político. Em pouco tempo, o movimento separatista de Alberta poderia enfrentar movimentos separatistas entre as próprias nações indígenas. Essa disputa poderia até envolver a monarquia. O rei Charles teria expressado preocupação com o movimento separatista de Alberta após se reunir com líderes das Primeiras Nações em março de 2026. É improvável que o rei decida o futuro de Alberta sozinho, mas seu envolvimento mostra como a disputa pode ir muito além da política provincial. Considerando tudo isso, fraco apoio popular, transtornos econômicos, geografia sem saída para o mar, negociações constitucionais e oposição indígena tornam a independência de Alberta altamente improvável. Ainda assim, apesar de tudo isso, Alberta talvez nem seja a frente separatista mais séria do Canadá. Essa distinção vai para Quebec. No dia 5 de outubro haverá eleições provinciais. O Partido Pró-Independência Quebecois continua em primeiro lugar, mas sua vantagem diminuiu. Uma pesquisa realizada em junho colocou o partido com 30%, seguido de perto pelos liberais de Quebec com 27%. Enquanto isso, menos da metade dos eleitores decididos disseram que sua escolha era definitiva. O clima político está cada vez mais tenso. Quebec é um barril de pólvora político prestes a explodir. Já realizou 2 referendos sobre soberania. O primeiro, em 1980, fracassou por uma margem confortável. O segundo, em 1995, quase teve sucesso. A campanha para permanecer no Canadá venceu com pouco mais de 50% dos votos. O líder do Partido Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, prometeu organizar um terceiro referendo se seu partido chegar ao poder. Mesmo que ele adie essa votação, um governo do Partido Québécois provavelmente exigiria a maior autonomia de Ottawa. Atualmente, Quebec controla muitas áreas de políticas públicas, mas o partido buscaria expandir esses poderes ainda mais. Fazer isso mexeria em um vespeiro. As relações entre Quebec e o governo federal despencariam. Para colocar isso em perspectiva, Alberta e Quebec têm razões muito diferentes para querer independência. O movimento de Alberta é principalmente sobre petróleo, impostos, oleodutos e regulamentação federal. O movimento de Quebec, no entanto, está ligado à língua, à cultura e à crença de que Quebec constitui uma nação própria.
Alberta nunca chegou perto de produzir uma maioria pró-independência como a de Quebec. Então, enquanto é improvável que Alberta se torne um país independente, e ainda menos provável que se junte aos Estados Unidos, a campanha separatista pode desencadear consequências não intencionais muito maiores do que o esperado. Ela já colocou uma questão sobre separação na cédula, pressionou Ottawa a formar uma nova parceria para oleoduto e aprofundou disputas sobre tratados indígenas. Mais importante ainda, ela colocou a ideia de independência provincial novamente no centro da política canadense. Alberta pode nunca sair do Canadá, mas ao vislumbrar a possibilidade de separação, outros podem começar a bater a porta. Obrigado pelo seu tempo e saúde!